E aí, galera, chegamos a mais uma aula do segundo ano de Sociologia, nossa sexta videoaula, e nós hoje vamos ver um pouquinho sobre o Rio de Janeiro na passagem do século XIX. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo da última aula, e eu espero que vocês tenham refletido sobre aquele vídeo chamado Vidas no Lixo, mas vamos à aula de hoje falando um pouco sobre algumas coisas que têm a ver com hoje e com o passado da cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade onde nós vivemos. Então, nesse período aí, entre 1870 e 1890, o Rio de Janeiro é uma cidade bonita, moderna. Ela era o terceiro porto, maior porto, né, em volume de negócios da América. Só perdia para Nova York e Buenos Aires. E com o fim da escravidão, né, na década de 90 do século XIX, e também com a chegada da República, né, muitos imigrantes vieram para cá, especialmente portugueses, e houve um fortalecimento tanto da agricultura quanto da indústria e do comércio. Muitos prédios surgiram, a cidade foi remodelada, novas ruas foram construídas, e isso tudo levou o Rio de Janeiro a ser um representante da Belle Époque. O que foi a Belle Époque? Foi um período, né, onde a cultura valorizava a beleza, a paz, o progresso, né? Era uma época num estilo assim bem romântico, na visão artística. E o Rio de Janeiro era um modelo que as elites queriam irradiar para o resto do Brasil, né? Para as outras cidades brasileiras. E muitas pessoas que vinham para o Rio de Janeiro vinham em busca de fazer fortuna, seja pela Bolsa de Valores ou nos jogos de azar. Era o paraíso da jogatina, era o Rio de Janeiro. Mas havia uma outra face oculta, né, que ninguém gosta de falar e de mostrar, como sempre, na cidade do Rio de Janeiro, que com a abolição veio a acontecer. Quando os negros escravizados foram liberados, né, muitos vieram para a cidade em busca de trabalho e, infelizmente, eles só somaram a lista de desempregados porque foram lançados à própria sorte, não tinha nenhum plano para eles. E com a imigração de estrangeiros, a população aumentou mais ainda. Então, imagina, uma cidade que tinha 260 mil habitantes, mais ou menos, passou para 520 mil. Praticamente duplicou. E aí, com esse aumento da população entre 1872 e 1890, os problemas também aumentaram. Quanto mais gente, mais problema surge. Então, havia péssimas condições de moradia, as pessoas tinham um abastecimento de área muito precário, elas iam longe para buscar água, não existia essa coisa da água encanada com facilidade que a gente tem hoje. Saneamento e higiene era terrível, não existia ainda esgoto, né, em todas as ruas da cidade, então havia muita sujeira, era uma cidade muito suja nas periferias, muito suja, né, nas zonas que fugiam ali do centro mais bonito, mais representativo, né, mais pop da cidade do Rio de Janeiro. E nessas áreas, o que acontece? Como os trabalhadores eram muito pobres, muito mal remunerados, os que conseguiam trabalho, né? Porque alguns nem tinham um trabalho fixo, faziam bicos. As doenças, elas se proliferavam muito. Então, você tinha febre tifoide, malária, varíola, febre amarela, né? E eram todas endêmicas, ou seja, elas se espalhavam com uma velocidade muito grande. Muitas pessoas pegavam a doença. E muitas morriam, porque como não existia um sistema de saúde público, né, eficiente, então era muito difícil tratar essas pessoas. Não tinha vacina, não tinha essa coisa de você ir à farmácia tomar uma medicação, né? Não existia muito disso. Só quem tinha mais grana mesmo contratava o seu médico, né? E aí o médico mandava ir na botica, né? No boticário, que eram as antigas farmácias, e ali você encomendava a sua medicação. Mas os mais pobres, né? Que era a massa, era grande parte da cidade,
acabavam vivendo em lugares que eram muito piores, né, do que tudo, que eram os cortiços. Vocês já devem ter ouvido falar em cortiço, mas eu não sei se vocês sabem o significado do que era um cortiço. Um cortiço era mais ou menos assim, um terreno grandão, e dentro daquele terreno tem várias casas. E algumas pessoas citam que chegava a ter 400 casas, às vezes, num cortiço. Que não eram exatamente casas com sala, quarto, cozinha e banheiro, não. Era tipo uma sala maiorzinha, né? E alguns tinham uma cozinha, outras não. Outras eram um cômodo só. E não tinha um banheiro em cada casa. Não, era um banheiro para dividir para todas as famílias. O banheiro ficava do lado de fora. Então, de manhã, a fila para escovar dente, para tomar banho, era imensa. Né? E a água, nem sempre tinha água. Então, você imagina como era difícil morar num lugar assim. Mas era a única opção para muita gente. Né? Então, nesses barracões, assim, onde viviam muitas famílias pobres, tinham o nome de cortiço. Se vocês já leram, ótimo, mas quem não leu, eu recomendo altamente que leia o livro do Aloysio Azevedo chamado O Cortiço. Nesse livro, ele conta assim, detalhes de como era a convivência, de como era o comportamento social, de como as pessoas viviam num cortiço no Rio de Janeiro. É muito bom, sabe? É um livro forte, é um livro um tanto cômico, e ele tem passagens assim muito bacanas para a gente entender a sociedade das primeiras décadas do século XX e final do século XIX. Tá? Então, quem não leia, não perca a oportunidade. Tem um filme também, né? Para quem não gosta de ler, tem também um filme chamado O Cortiço, você deve encontrar aí no YouTube. E assim, os intelectuais da cidade do Rio de Janeiro, vendo toda essa confusão de doenças, né, eles propuseram assim uma limpeza urbana. A gente precisa limpar a cidade, a gente precisa construir tudo de novo aí nesses lugares, principalmente onde tem cortiços, porque isso aí traz doença para todo mundo. Né? E esse discurso sanitarista ele foi pregado por engenheiros, médicos, e eles começaram a tentar uma transformação urbana. E caíram nas graças do prefeito. O prefeito do Rio de Janeiro, em 1904, acabou promulgando uma lei de vacinação obrigatória. Só que aí começou uma revolta urbana assim, sem precedentes no Rio de Janeiro. Que o povo não aceitava ser vacinado de jeito nenhum. O povo dizia que era uma desculpa do governo para ver os braços das mulheres, né? Porque as mulheres não mostravam o braço, as roupas eram sempre com manga, né? E imagina, como é que ia botar um vírus dentro de você, uma bactéria? Isso era absurdo, isso ia só trazer mais morte, isso era um esquema do governo para matar os pobres. Então existia uma série de hipóteses doidas que foram criadas, né? As pessoas criaram as mais diversas teorias de conspiração e não queriam se vacinar. E foram para a rua enfrentar a polícia, enfrentar o exército, sabe? Foi um tempo de muita luta. E depois o governo recuou na obrigatoriedade da vacina, mas o médico Oswaldo Cruz, que era quem encabeçava isso, era um médico sanitarista, né? E hoje a gente tem até o Instituto Oswaldo Cruz, né, que é a conhecida Fiocruz, que é um símbolo, né, um marco desse grande médico que nós tivemos. Ele foi muito criticado. Nossa, era muita charge no jornal zoando ele e tal. As pessoas desconfiavam, né, das ideias dele. Mas, finalmente, ele conseguiu que o governo baixasse mesmo o decreto e obrigasse as pessoas a se vacinarem. E, assim, a varíola acabou, né? Ele conseguiu combater a varíola na cidade do Rio de Janeiro. Bom, nós estamos agora num momento bem parecido, né, de pandemia, e eu queria que você colocasse no formulário, eu vou deixar uma pergunta: que comportamento absurdo você enxerga na população, principalmente nessa população sem conhecimento científico nesse período de pandemia? O que você tem considerado absurdo? E outra coisa, você considera o Brasil moderno nesse aspecto assim de aquisição de ciência,
como cultura pelo povo? Você acredita que o Brasil conseguiu avançar já bastante nesse aspecto de aprendizado da ciência, principalmente, né, na escola, essa ciência que a gente precisa aprender para ter uma prevenção das doenças e também das injustiças sociais?